Muito boa tarde a todos. Começamos mais uma edição do nosso programa Painel Saúde, que discutirá hoje à tarde as questões do exercício e indivíduos cardiopatas. Para isso, nós contamos com a presença do professor de Educação Física, Danilo Bucalini, que é especialista em Fisiologia do Exercício, com mestrado e doutorado pela Unifesp. E, atualmente, o professor Danilo tem trabalhado com os cursos de Educação Física na graduação da Uninove e também nos cursos de pós-graduação da Gama Filho. Professor, boa tarde. Boa tarde, Ailton. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado a você, internauta. Eu espero que o nosso encontro de hoje aí consiga, de alguma maneira, ser efetivo na evolução do nosso conhecimento, da nossa querida profissão. Muito obrigado. Muito bem. Professor, a pergunta é a seguinte. Todos sabem a questão do problema das doenças cardiovasculares, das cardiopatias na população atualmente. Poderia falar um pouquinho mais o que é cardiopatia, quais são as mais comuns, quais são os problemas que a gente teria na população? Ótimo. Ailton, de fato, esse é um assunto muito discutido, sempre está muito na mídia. E antes da gente começar a falar sobre a própria doença, a própria cardiopatia em si, eu acho que é interessante a gente, de alguma maneira, ampliar essa visão e discutir de uma maneira mais efetiva as doenças cardiovasculares. Doença cardiovascular pode ser compreendida como todas as doenças que podem acometer tanto o coração quanto o nosso sistema cardiovascular. Interessantemente, esse tipo de doença ela é muito comum na nossa sociedade moderna. Então, dentre essas doenças, a gente encontra doenças do próprio coração, que a gente tem aí a doença isquêmica, doença coronária, insuficiência ventricular, combinando com insuficiência cardíaca. Nós temos doenças vasculares também que podem acometer esse sistema. Nós temos a insuficiência vascular também que compromete. Nós temos hipertensão, muito comum na nossa sociedade também. Nós temos doenças vasculares mais severas, que é a doença arterial periférica, por exemplo, muito negligenciada pelo educador físico, pelo fato de não ser tão encontrada, tão discutida na nossa profissão. E qual seria, por exemplo, o papel do exercício para esse leque todo de doenças cardiovasculares, então, cardiopatias? É muito legal essa sua pergunta pelo seguinte sentido. Muito tem se discutido o papel preventivo, né? Mas pouco tem se discutido efetivamente o que significaria a prevenção dessas doenças, né? A maioria do educador físico discute a doença do ponto de vista do tratamento, né? E nem tanto da prevenção. É muito mais comum a gente encontrar educador físico trabalhando com prevenção no sentido do controle da evolução da doença e não necessariamente da prevenção da própria origem dessa doença. Então, nós temos duas abordagens bem interessantes aí. Uma é o tratamento da doença e a outra é a questão da prevenção. No tratamento, a gente, teoricamente, está lidando com uma informação de que o exercício físico pode favorecer a não evolução dessa doença. Então, a gente pode, teoricamente, atenuar todo esse processo fisiopatológico. Já na questão prevenção, a gente, de fato, previne com que aquele indivíduo possa desenvolver. E aí, basicamente, a gente discute estilo de vida no sentido de prevenção. No sentido de tratamento, o exercício físico ele entra como, eu gosto de usar essa expressão, mas ele entra como um remédio. Não no sentido farmacológico, mas ele entra no sentido de uma mudança comportamental que vai favorecer ganhos, vai favorecer benefícios tanto quanto um remédio. Em contrapartida, a prevenção ela é multifatorial. Então, nós temos ações de governo, nós temos ações individuais, nós temos, então, influências socioculturais que determinam a adesão desse indivíduo no ponto de vista preventivo. Ótimo. Então, nós temos prevenção e tratamento. Prevenção, tudo que pode estar envolvendo o indivíduo para que ele não possa ter a doença. Prevenção. No tratamento, nós temos uma abordagem, o indivíduo já tem essa doença e agora a gente tenta melhorar principalmente os sintomas e principalmente também a evolução desse processo patológico, que pode culminar com uma piora na qualidade de vida, no bem-estar desses indivíduos. Dentre elas, Danilo, quais seriam a mais comum? É a hipertensão, a cardiopatia mais comum? A cardiopatia mais comum hoje que a gente encontra é a cardiomiopatia isquêmica, que vem da doença arterial coronária, do desenvolvimento da aterosclerose, muito ligada com o acúmulo de gordura nas artérias coronárias. É todo um processo inflamatório das artérias coronárias que vão fazer com que o desenvolvimento da placa prejudique
o processo de perfusão de todo o tecido miocárdico. E aí, então, favorecendo a isquemia. Uma vez que esse coração está comprometido do ponto de vista da vascularização, toda a perfusão miocárdica, é fácil de compreender o que vai acontecer. Se em uma artéria ela está entupida, a quantidade de sangue que está passando por essa artéria está diminuída. E qual que é o principal, vamos fazer uma jogatina, qual que é o principal componente que o sangue leva para o nosso corpo? Teoricamente é o oxigênio. Se a gente considerar que toda aquela via de acesso ela está comprometida, a quantidade de oxigênio suficiente para que aconteça uma oxigenação tecidual naquele órgão está comprometida. Então, a gente desenvolve uma doença clássica, que é a angina, que é a dor no peito, provocada por uma isquemia, que, na verdade, se relaciona com a quantidade baixa de oxigênio do tecido vindo de uma oclusão da artéria coronária, atribuída a um acúmulo de gordura nessa própria artéria. Agora, é comum, então, pensando nessa questão dos quadros isquêmicos ou das cardiopatias, a relação de exercício e infarto, exercício e morte súbita, e há muita discussão nisso de modo geral. O que tem de científico nisso? Qual que é a prevalência dessas relações? O engraçado é o seguinte, Ailton. Quando a gente fala de saúde cardiovascular e doença cardiovascular, tem se atribuído questões bem interessantes no que diz respeito ao nível ou aptidão física. Uhum. Então, isso a gente discute muito a questão da prevenção. Tanto o nível quanto a aptidão física se relacionam positivamente com a doença e inversamente relacionada com o desenvolvimento de tal. Por exemplo, indivíduos ativos têm menor chance de desenvolver doença cardiovascular. Já indivíduos altamente treinados também têm essa chance. Contudo, o fato deles desenvolverem ou estarem treinando numa intensidade relativamente alta, a curva de risco-benefício talvez não seja interessante do ponto de vista epidemiológico. Então, nós temos a ideia fato que, quanto maior for o nível de atividade física, melhor é a segurança do ponto de vista cardiovascular. O processo para que isso possa acontecer são vários, são inúmeros. Eu destaco o sistema imunológico. Por exemplo, a própria contração muscular libera substâncias que são anti-inflamatórias. E lembrando de todo o processo inflamatório que acontece na doença aterosclerótica, o que culmina para o desenvolvimento dessa lesão é um processo inflamatório. Se eu considero que o exercício físico é uma ferramenta anti-inflamatória, eu consigo, de alguma maneira, prevenir o desenvolvimento dessa doença. Considerando, então, que todo esse processo ele é acumulativo, se eu considerar que aquele indivíduo ativo ao longo da sua vida, atividade física estando presente ao longo da sua vida, existe a menor chance dele desenvolver essa doença sim. As evidências mostram isso. Existem vários trabalhos publicados, as grandes diretrizes da American Heart mostram isso. Isso é totalmente disponível online, todos os nossos amigos internautas podem conseguir pegar. Se não pegar, é super tranquilo, vocês coloquem em sites de busca, vocês conseguem achar essas informações, é liberado. E lá está tudo muito descrito de começo, meio e fim de todos esses processos. No ponto de vista de morte súbita, isso é muito interessante, porque a morte súbita ela tem uma característica totalmente diferente. Ela é uma doença geralmente atribuída a fator genético, geralmente atrelada a uma doença que chama cardiomiopatia hipertrófica. É muito comum em jogadores de futebol, sem querer polemizar toda essa questão, mas ela também é uma doença facilmente diagnosticada. Contudo, uma vez diagnosticada, ela tem uma série de repercussões no próprio tratamento, medicamentoso, não medicamentoso. Então, morte súbita, hoje em dia, a gente considera ela atrelada a essa questão genética, quando se considera uma doença previamente estipulada, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Nós temos uma morte súbita encontrada frequentemente no exercício físico. Essa morte súbita, geralmente, ela está atrelada ou está sendo atribuída a um processo aterosclerótico, que pode ser desenvolvido pela própria doença aterosclerótica. Então, tem uma oclusão na artéria coronária que, durante a atividade de vida diária desse indivíduo, ele não sente esse problema. Por quê? O organismo está adaptado àquela situação de estresse. Então, toda a demanda energética, todo o trabalho sistólico, toda a demanda energética miocárdica é suficiente para ele conseguir suportar essa necessidade. E aí aquele indivíduo vai, no final de semana, resolver correr com os amigos
e aí então a gente tem um problema. Por quê? A gente passa do limite. E aí o sintoma, que era adormecido, ele começa a aparecer porque a demanda energética do coração agora é mais alta. E aí a gente lembra que demanda energética tem relação com o oxigênio, necessidade energética. Levando em consideração que o nosso órgão, coração, precisa de oxigênio, se esse órgão estiver tendo uma oclusão durante o esforço, ele não vai conseguir ter uma boa perfusão. Então a gente encontra muitos problemas em corridas, em parques, de indivíduos que não consideram o tratamento prévio ou o mesmo diagnóstico de algum tipo de doença como forma integral do protocolo de treinamento. E aí esse indivíduo, então, que desconsidera isso pelos técnicos, enfim, por toda uma equipe de assessoria que não acha importante, talvez, esse exame, pelo fato dele ser ativo, não considera isso importante e vamos correr. Uma vez ele ativo, ele passa aquele limite que sai do convencional. E aí, então, começa a aparecer o problema de arritmia. Talvez isso possa acontecer também com pessoas não ativas que tenham algum quadro ainda bastante pequeno de oclusão, mas ao iniciar um programa de exercício sem um acompanhamento, poderia manifestar, talvez, certamente, algum sintoma isquêmico. Certamente. Tanto é que eu sempre recomendo, uma vez que você tem um aluno com fator de risco já pré-diagnosticado, o teste de esforço, o teste cardiopulmonar, ele é efetivo e entra como um parâmetro de segurança, tanto para o indivíduo quanto para a elaboração do protocolo. Eu recomendo a todos fazerem o teste de esforço, o teste cardiopulmonar, por prevenção, por diagnóstico, e aí não vai ter tanto problema. E até pensando que o próprio indivíduo, ao iniciar um programa de exercício, tendo uma informação clínica como essa, ele poderia, inclusive, ter mais condições de uma mudança maior de estilo de vida, não é? Sim, aí a gente consegue, de alguma maneira, ampliar parâmetros, né? Levando em consideração que o treinamento a gente pode transitar sobre frequência, intensidade, duração e modalidade esportiva. E existe uma coisa muito interessante que fala sobre treinamento isométrico na musculação, né? O treinamento isométrico na cardiopatia. Falar sobre treinamento isométrico, ele é muito contraditório ainda. É muito novo essas questões de treinamento isométrico no cardiopata. Contudo, desconsiderar esse tipo de treinamento é improvável. A gente tem que considerar, visto que esse tipo de treinamento, ou melhor ainda, esse tipo de contração a gente faz no dia a dia. E aí, uma das formas de identificar parâmetros que poderiam, de alguma maneira, prejudicar esse indivíduo é através do teste de esforço, que muitas vezes a gente não considera como um fator importante. De novo, eu sempre gosto de repetir, teste de esforço, o teste cardiopulmonar é muito importante para que a gente tenha segurança nas prescrições de treinamento, principalmente em indivíduos que tenham algum tipo de doença cardiovascular. E nessa questão da prescrição, vamos pensar o que o educador físico precisaria levar em consideração para cardiopatas, por exemplo. Qual é a prescrição para esse grupo? Como trabalhar com esse grupo? Num primeiro momento, Ailton, eu acho muito interessante a pessoa conseguir compreender o processo patológico. Eu comentei aqui algumas doenças, enfim, mas todo o processo fisiopatológico da geração dessa doença muda. A hipertensão tem um processo, insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, doença arterial periférica, elas têm particularidades muito específicas. Então, no primeiro momento, antes de se pensar em prescrever, o educador físico precisa entender a doença. Todo o seu processo de desenvolvimento, de causa, de contribuições metabólicas, de contribuições neurais, de contribuições periféricas, que vai comprometer a integridade desse indivíduo. Uma vez que o indivíduo, o professor, consiga compreender esse processo, fica mais fácil da gente conseguir transitar para as especificidades desse treinamento. Eu gosto de usar um exemplo que é o da insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, eu gosto, talvez algumas pessoas desconsiderem, mas eu gosto de usar ela como exemplo pelo seguinte sentido. A insuficiência cardíaca geralmente é o estágio final de quase todas as doenças cardiovasculares. Insuficiência cardíaca é uma condição da qual o nosso ventrículo já não consegue cumprir o seu principal papel, que é a ejeção ventricular. Mas antes disso eu preciso compreender como o ventrículo funciona. Porque o ventrículo ele tem que encurtar e fazer força. Então, se a gente considera o ventrículo como um órgão capaz de encurtar e fazer força,
toda a capacidade que ele tem de gerar pressão intraventricular, ou seja, aquela pressão dentro do ventrículo, ela tem que ser efetiva para que aconteça a abertura das válvulas e aí, então, aí em si aconteça a ejeção. Na insuficiência cardíaca, tanto a capacidade contrátil quanto a capacidade de encurtamento ventricular ela é comprometida. Logo, a fração de ejeção é diminuída. Se a gente considerar todo o quadro clínico desse indivíduo, uma vez que o ventrículo está comprometido, a periferia inteira fica comprometida. Então, a gente tem alterações de enzimas periféricas, tem alterações musculares, transições de fibras musculares. E aí uma coisa interessante, muitos dos artigos, não tão recentes, mas recentes o suficiente para que a gente consiga compreender isso. Muitos dos americanos, principalmente que estudam ergospirometria, consideram que indivíduos com insuficiência cardíaca atingem o seu limiar anaeróbio nas atividades de vida diária. E se nós considerarmos o limiar anaeróbio como um ponto de corte de intensidade, olha que interessante, esses indivíduos varrendo a casa, eles podem atingir o seu limiar anaeróbio. Duas situações. O simples fato de varrer a casa vai ser uma atividade intensa para esses indivíduos. Vai cansar, não vai ser nada prazeroso. E se a gente pensar em risco cardiovascular, existem várias publicações que mostram que a chance de você desenvolver uma isquemia após a passagem pelo seu limiar anaeróbio é maior. Então, nós temos duas situações que a gente pode discutir. Uma é a possibilidade de ter uma complicação clínica. Esse indivíduo varrendo a casa, ele pode ter uma isquemia. A segunda é, esses indivíduos eles podem atingir o seu limiar precocemente. E aí a expectativa, o bem-estar, toda essa relação de qualidade de vida desse indivíduo fica comprometida. Tá, e no caso da insuficiência, qual é o sintoma principal? É ofegância? Dispneia, falta de ar, cansaço generalizado. Eu gosto de usar a expressão o cansaço generalizado e a falta de ar, que é a mesma sensação que nós temos em exercícios de moderada a alta intensidade. Vamos imaginar nesse sentido, esses indivíduos varrendo a casa. Você numa esteira, se você tem uma aptidão aparentemente boa, você pode sentir esses sintomas, se você tiver um nível de aptidão física moderado, talvez em 8, 10 km por hora, de cansaço, aquele dispneia, aquela dor, aquele cansaço periférico, aquela ardência. Esses indivíduos, eles sentem isso no dia a dia, varrendo a casa. Aí vamos imaginar esse indivíduo subindo um lance de um andar na própria casa. E aí o mais interessante é isso, Ailton. Sabe por quê? Muitas das atribuições dessa questão da sobrecarga cardiovascular é dado para o duplo produto. Eu sei que o duplo produto ele tem uma série de complicações, de generalizações, mas ele é um bom parâmetro indireto para a gente poder discutir. O duplo produto é o fruto da relação entre frequência cardíaca e o volume sistólico. E ele é uma representação indireta da demanda miocárdica, ou seja, do consumo de oxigênio no miocárdio. E aí a gente encontra, por exemplo, em alguns estudos mostrando que o fato de subir escadas é maior, do ponto de vista do duplo produto, o fato de subir escadas, o duplo produto é maior do que uma simples atividade de a 70% do seu VO2 ou uma série de repetição de 10 números, aí talvez, de exercício resistido. E aí eu falo a seguinte pergunta assim, olha que interessante, então a chance desse indivíduo ter uma complicação no dia a dia é maior do que numa sessão de exercício, seja aeróbio, seja resistido. Então, para esse caso, ou pessoas com insuficiência cardíaca, que eu posso imaginar que seria um indivíduo descondicionado que chega, por exemplo, para iniciar um programa de exercício, ele pode ter uma insuficiência cardíaca nível 1, por exemplo. O mais engraçado é isso também, é justamente isso, porque a insuficiência cardíaca ela pode ter um sintoma que é agudo. E existem muitos dos estudos, principalmente o pessoal do Dante Pazzanese, que eles vêm desenvolvendo com várias abordagens nos congressos, eles vêm mostrando isso tradicionalmente, que indivíduos altamente treinados, eles podem desenvolver insuficiência cardíaca aguda. Quando você considera, por exemplo, um maior tempo de exercício e intensidade. Se a gente considerar um indivíduo pouco treinado, se nós não considerarmos a ação preventiva, a vinda do teste, você pode trazer complicações para esse seu aluno. Agora, se ele tiver, por exemplo, então, uma insuficiência cardíaca inicial,
a vida diária dele, ele faz bem, só que ele engordou, então o fato de ganhar peso cria uma sobrecarga adicional, e aí esse coração trabalha de uma maneira um pouco mais alta no dia a dia. Ele começou um programa de exercício, talvez não tenha nenhum impedimento, talvez ele fique mais fadigado inicialmente, sim. etc. Mas para esse indivíduo descondicionado, ele não é sedentário, ele é descondicionado. E é saudável, embora tenha alguma alteração. O exercício aeróbico, o exercício com peso, como que eles se combinariam nessa prescrição? Isso é muito interessante. Dentro das prescrições, a gente tem grupos que defendem o trabalho resistido e tem grupos que defendem o trabalho aeróbio. Eu considero que a combinação entre os dois é efetiva. As recomendações para a saúde de indivíduo, tanto com alguma situação patológica quanto não, recomenda-se 30 minutos por dia, que eu acho bem interessante. De aeróbico, você fala? Aeróbico. Eu acho interessante a mescla desses componentes, aeróbio e o resistido, o anaeróbio, que isso é muito importante. Eu não consigo falar para você qual que é o melhor. Eu considero que a combinação desses parâmetros sejam efetivas. Ao mesmo tempo, eu não posso falar que o aeróbio é melhor do que o resistido. E eu não posso também atribuir o valor do resistido ao treinamento aeróbio. Por isso que eu gosto de trabalhar nos dois sentidos. Lembrando que a maioria das publicações recentes mostram que, para o dia a dia, o que importa na vida é a gente ter força. Mas a gente também não pode desconsiderar o trabalho aeróbio. E aí tem alguns estudos que mostram relações positivas entre o desenvolvimento de força e a diminuição da morte. Aumento do VO2 e aumento de sobrevida. Então, tanto a força muscular quanto a capacidade aeróbia, elas se correlacionam com sobrevida. E por que atribuir o aeróbio ou a musculação se a gente encara o indivíduo como um indivíduo que precisa de treino? Então, a gente tem duas abordagens que, na verdade, são complementares. O Danilo acha interessante trabalhar as duas formas. Se a gente vai trabalhar aeróbio, imediatamente, antes de qualquer tipo de prescrição, faça o teste de esforço. A partir do teste de esforço, essencialmente, eu acho muito interessante fazer o cardiopulmonar, porque a gente vai ter respostas metabólicas com medidas indiretas, então eu acho bem interessante para detectar o limiar anaeróbio. Uma vez que a gente consiga determinar o limiar anaeróbio, a gente consegue, de alguma maneira, prescrever de uma maneira segura, do ponto de vista metabólico, a atividade aeróbia. Do ponto de vista anaeróbio, eu acho que os grandes grupos musculares, sendo realizados de forma submáxima, prestando muita atenção no número de repetição, nos intervalos entre as repetições, no grupo muscular envolvido, na amplitude desse movimento, são parâmetros que têm que ser interessantes e têm que ser controlados. Cada resposta altera a sobrecarga cardiovascular. Então, se a gente considerar maior número de repetição, a gente está considerando que a carga está menor. Mas, quanto maior o número de repetição, maior é a sobrecarga cardiovascular. Quanto maior a massa muscular envolvida, maior a sobrecarga cardiovascular. Quanto menor o intervalo de repouso, maior é a sobrecarga cardiovascular. Então, existe um parâmetro de segurança muito bem descrito pela literatura. O que a American Heart, por exemplo, sugere sobre isso? Ela tem alguma posição nessas questões de cardiopatia ou de insuficiência cardíaca para exercício com peso? Pelo que eu me lembre, que eu gosto muito de comentar sobre isso, não existe uma padronização, infelizmente, sobre o treinamento de peso. Uma coisa que vale a pena comentar aí a gente está falando de treinamento resistido com a modalidade musculação. Musculação, exato. Musculação. A musculação hoje ela tem evidência B para a maioria das doenças cardiovasculares, o que significa que a evidência A está no trabalho aeróbio. Mas se a gente considerar que em 1995, 2005, 2013, toda essa importância do trabalho resistido vem aumentando, eu acredito que na próxima diretriz, o componente treinamento resistido, dentro das suas contribuições, do número de publicações que vem sendo aumentado, ele possa entrar nas grandes diretrizes. Uma vez que a gente discute o treinamento resistido nessas diretrizes, grande grupo muscular, intervalos de no mínimo 1,5 minuto a 2 minutos, né, por ponto de vista de segurança, e
basicamente não precisa treinar os sinergistas, Uhum. porque nós contemplamos esses sinergistas quando a gente trabalha com grandes grupos musculares. Já é o suficiente, não tem mais o porquê fazer. Não E sei. o número de séries? Como é que ficaria, em geral, o número de séries para esse indivíduo? Isso é uma coisa interessante. Se a gente pensar que, do ponto de vista da força, é interessante, a gente considera, já tem alguns trabalhos, inclusive do Colégio Americano, que mostra que uma série de 12 repetições já é suficiente para aumentar a força. Uhum. Aí eu faço uma pergunta. Na verdade, uma pergunta que eu sempre questiono os meus alunos e tal. Por que tem que treinar 4 vezes? Uhum. Uma vez, uma única série já é suficiente para aumentar a força. Só que eu sei que uma é melhor do que 2. Não, desculpem. Uma é pior do que 2, que é pior do que 3. Mas 3 é igual a 4. Uhum. Se a gente considerar aquele indivíduo já debilitado, no estágio final de doença coronariana, no estágio final, indo para um transplante, talvez pensando nesse indivíduo, uma série já é suficiente. Uhum. E a gente considerando todo o processo de adaptação, a gente pode evoluir para 2 séries, para 3 séries. O que vai determinar, então, é a evolução do quadro clínico desse indivíduo. Muito bom. Agora, como nós estamos praticamente chegando ao final da nossa conversa, que foi muito interessante e rapidíssima, por sinal, muito prazerosa, se você, com toda a sua experiência de ter trabalhado em corpo clínico, de uma universidade como a Unifesp, ter feito acompanhamento bastante interessante até em questões anatômicas, cardíacas, o que você falaria para os educadores físicos que certamente vão encontrar cardiopatas como alunos ou como clientes, ou talvez de uma equipe multidisciplinar? Qual seria o seu recado, sua orientação do Ótimo. papel do professor nesse grupo, como entender, como trabalhar? O meu recado é propriamente dito do estudar. Nós só vamos conseguir discutir dentro de uma equipe multidisciplinar se nós conseguimos entender o processo clínico. Isso inclui a ação de medicamento, porque cardiopata toma medicamento. Qualquer tipo de doença cardiovascular toma medicamento. O medicamento ele é interessante porque ele altera as respostas cardiovasculares. Então, a gente precisa entender do processo fisiopatológico, do processo de interação medicamentosa e principalmente, considerar os valores atribuídos ao indivíduo ao exercício físico, Uhum. que é sempre negligenciado pelo educador. Por quê? Dentro desse conceito existe uma diferença muito interessante, que é o conceito biomédico. Uhum. O meu recado educador físico não é biólogo. Uhum. Educador físico, ele trabalha com o ser humano no sentido sociocultural. É biopsico-sociocultural. Então, eu acho interessante o educador físico, quando vai trabalhar com cardiopata, de alguma maneira lidar com a universalidade do ser humano dentro das suas características e verdades. Eu acho que isso é o meu recado mesmo. Muito bem. Queria agradecer o professor Danilo pela brilhante explanação, uma conversa muito didática sobre a questão do exercício e cardiopatias. Eu já convido antecipadamente só para a gente conversar sobre hipertensão numa próxima ocasião. Ótimo. Porque exercício tem Será um prazer. Muito interessante a questão da hipertensão, que é uma causa muito prevalente, né, na população, sim. E exercício tem uma situação importante nisso. Então, você já está convidado para falar sobre hipertensão numa próxima ocasião. E eu queria te agradecer, Danilo, pela disponibilidade, pela colaboração fantástica. Muito obrigado. Muito obrigado, Ailton. Obrigado, internauta. Espero que tenha contribuído, de fato, aí para o desenvolvimento da nossa bela profissão. Muito bem. Queria agradecer, então, ao professor Danilo e deixar aqui nosso abraço e convidar realmente que vocês disseminem essas informações junto às suas redes sociais, junto aos seus colegas, porque não há dúvida que o caminho que nós vamos tomar, estamos tomando no programa, é realmente cientificizar o nosso dia a dia, a nossa prática. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos e até breve. Tchau.